No vídeo de hoje, vamos falar sobre sistemas de equações, mais especificamente sobre problemas envolvendo sistemas de equações. Número 1. Sabe-se que a soma de dois números é 13. O dobro do primeiro número menos o triplo do segundo número resulta em menos 14. Quais são os números? Vamos considerar que os números são x e y. E podemos elaborar as seguintes equações. Como a soma dos dois números é 13, podemos escrever que x mais y é igual a 13, ou seja, a soma dos dois números é igual a 13. E depois sabemos o seguinte: o dobro do primeiro número. Vamos considerar o dobro de x, 2x. Menos, aí colocamos o menos, o triplo do segundo número, ou seja, 3y. Resulta em menos 14, ou seja, é igual a menos 14. E aqui está elaborado o nosso sistema de equações. Iremos resolver ele pelo método da substituição. Então vamos pegar a equação x mais y igual a 13 e copiá-la aqui embaixo. Nesse momento, vamos isolar o x. Então vamos escrever x igual a 13 menos y. Agora, vamos substituir este resultado de x lá na outra equação. Então copiamos aqui ao lado 2x menos 3y igual a menos 14. No lugar do x, iremos substituir 13 menos y. Então ficamos com 2 que multiplica, abre parênteses, 13 menos y, que substituímos no lugar do x, fecha parênteses, menos 3y igual a menos 14. Agora, iremos efetuar a multiplicação. 2 vezes 13 é igual a 26. E 2 vezes menos y é igual a menos 2y. Copiamos menos 3y igual a menos 14. E agora organizamos a equação. Ficamos com menos 2y menos 3y igual a menos 14 menos 26. Menos 2y menos 3y resulta em menos 5y. E menos 14 menos 26 resulta em menos 40. Portanto, chegamos em menos 5y igual a menos 40. Agora, multiplicamos a equação por menos 1. Menos 5y vezes menos 1 resulta em 5y. E menos 40 vezes menos 1 resulta em 40. Então, chegamos em 5y igual a 40. O 5 que está multiplicando irá passar dividindo. Então, ficamos com y igual a 40 sobre 5. E 40 dividido para 5 resulta em 8. Portanto, y é igual a 8. Agora pegamos este resultado para y e substituímos lá na primeira equação. Ficamos então com x igual a 13 menos o 8 que colocamos no lugar do y. 13 menos 8 resulta em 5. Portanto, x é igual a 5. Nesse momento, sabemos que temos um número para x, que é 5, e um número para y, que é 8. Ou seja, podemos concluir que os números são 5 e 8. Número 2. O perímetro de um retângulo é igual a 30. Sabe-se que a diferença entre as medidas dos lados é igual a 5. Quanto medem os lados deste retângulo? Então, temos este retângulo aqui com base x e altura y. Podemos perceber que o lado da esquerda também mede y e o lado de cima também mede x. Portanto, sabendo que o perímetro é a soma dos lados, podemos organizar a seguinte equação: x mais y mais x mais y é igual a 30. Ou seja, 2x mais 2y é igual a 30. Esta é a nossa primeira equação.
Além disso, no enunciado temos a informação que a diferença entre os dois lados é igual a 5. Ou seja, podemos escrever que x menos y é igual a 5. E agora temos o nosso sistema de equações, composto por 2x mais 2y igual a 30 e x menos y igual a 5. Vamos resolver este sistema utilizando o método da adição. Neste caso, vamos eliminar o y. Então, o número 2, que está na frente do y da equação de cima, copiamos ele aqui embaixo, 2. E o número menos 1, que está na frente do y da equação de baixo, copiamos ele aqui em cima, menos 1. Neste momento, optamos por trocar o sinal de um dos dois números. Vou trocar o sinal do 2, ficando menos 2. E agora multiplicamos as equações. 2x vezes menos 1 fica menos 2x. Mais 2y vezes menos 1 fica menos 2y. Igual a 30 vezes menos 1, que fica menos 30. X vezes menos 2 fica menos 2x. E menos y vezes menos 2 fica mais 2y, igual a 5 vezes menos 2, que fica igual a menos 10. Nesse momento, utilizamos a adição, que é o nome do método, e aí somamos a linha de cima com a linha de baixo. Menos 2x menos 2x resulta em menos 4x. Menos 2y mais 2y vão se eliminar, tendo em vista que era a letra que queríamos eliminar lá no começo do procedimento. Igual a menos 30 menos 10, que fica igual a menos 40. Nesse momento, multiplicamos toda a equação por menos 1. Menos 4x vezes menos 1 fica 4x. Igual a menos 40 vezes menos 1 fica 40. Ou seja, ficamos com 4x igual a 40. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ficamos com x igual a 40 sobre 4. E 40 dividido para 4 é igual a 10. Portanto, x é igual a 10. Agora, selecionamos uma das duas equações para substituir o x e determinar o y. Eu vou selecionar a equação de baixo, x menos y igual a 5. Vamos trocar o x por 10. Então, ficamos com 10 menos y igual a 5. Ou seja, menos y é igual a 5 menos 10. 5 menos 10 é igual a menos 5. Portanto, ficamos com menos y igual a menos 5. Neste momento, multiplicamos a equação por menos 1. Menos y vezes menos 1 fica y. E menos 5 vezes menos 1 fica 5. Ou seja, chegamos em y igual a 5. Como os lados do retângulo eram x e y, e sabemos que x é 10 e y é 5, podemos concluir que os lados do retângulo medem 10 e 5. Número 3. Em uma fazenda, há galinhas e cavalos. Sabe-se que a quantidade de animais é igual a 25, e a quantidade de pernas de todos esses animais é igual a 80. Quantas galinhas e quantos cavalos há na fazenda? Então, vamos chamar os cavalos de C e as galinhas de G. Somando todos os cavalos e todas as galinhas, temos um total de 25. Portanto, podemos escrever que C mais G é igual a 25. A quantidade de pernas é igual a 80. Cada cavalo tem 4 pernas e cada galinha tem 2 pernas. Portanto, podemos elaborar a seguinte equação: 4c mais 2g é igual a 80. Vamos utilizar o método da adição para resolver este sistema. Vamos eliminar aqui a letra G. Portanto, o número 1, que está na frente da letra G da equação de cima, irá multiplicar a equação de baixo.
O número 2, que está na frente da letra G da equação de baixo, irá multiplicar a equação de cima. Neste momento, trocamos o sinal de um dos dois números. Aqui eu vou trocar o sinal do 2, ficando menos 2. E agora efetuamos as multiplicações. C vezes menos 2 fica menos 2C. G vezes menos 2 fica menos 2G. Igual a 25 vezes menos 2 fica menos 50. 4C vezes 1 fica 4C. Mais 2G vezes 1 fica mais 2G. Igual a 80 vezes 1 fica 80. Neste momento, efetuamos a adição das duas linhas. Menos 2C mais 4C resulta em 2C. Menos 2G mais 2G vão se eliminar, tendo em vista que era a letra G que queríamos eliminar lá no começo de tudo. Igual a menos 50 mais 80, que vai resultar em 30. Neste momento, temos a equação 2C igual a 30. O 2 que está multiplicando irá passar dividindo, então ficamos com C igual a 30 sobre 2. E 30 dividido para 2 resulta em 15, portanto C é igual a 15. Agora, vamos pegar este resultado para C e substituir em uma das duas equações para determinar o resultado de G. Neste momento, vou selecionar a equação de cima, C mais G igual a 25. Vamos trocar o C por 15, então ficamos com 15 mais G igual a 25. Organizando a equação, ficamos com G igual a 25 menos 15. E 25 menos 15 resulta em 10, portanto G é igual a 10. Com isso, conseguimos concluir o seguinte: há na fazenda 10 galinhas e 15 cavalos. Número 4. Maria usou notas de R$10 e R$20 para pagar uma conta. Sabe-se que o total da conta era de R$150, e a quantidade de notas utilizadas foi de 9. Quantas notas de R$10 e quantas notas de R$20 ela utilizou? A nota de R$10 vamos chamar de X, e a nota de R$20 vamos chamar de Y. Sabemos que a quantidade de notas é igual a 9. Portanto, a quantidade de notas de R$10, X, mais a quantidade de notas de R$20, Y, é igual a 9. Como o total da conta foi de R$150, podemos dizer que 10 vezes a quantidade de notas de R$10, X, mais 20 vezes a quantidade de notas de R$20, Y, será igual a 150. E temos aqui o nosso sistema de equações. Neste caso, iremos resolver ele pelo método da substituição. Vamos pegar a equação x mais y igual a 9. Vamos isolar o x, portanto ficamos com x igual a 9 menos y. Agora, pegamos a outra equação, 10x mais 20y igual a 150. No lugar do x, iremos colocar 9 menos y. Portanto, ficamos com 10 que multiplica. Abre parênteses, 9 menos y, fecha parênteses. Mais 20y igual a 150. 10 vezes 9 resulta em 90. E 10 vezes menos y fica menos 10y. Mais 20y igual a 150. Agora vamos organizar a equação. Ficamos com menos 10y mais 20y igual a 150 menos 90. Menos 10y mais 20y resulta em 10y, igual a 150 menos 90 resulta em 60. Portanto, ficamos com 10y igual a 60. O 10 que está multiplicando
passa dividindo. Então, ficamos com y igual a 60 sobre 10. 60 dividido para 10 resulta em 6. Portanto, chegamos em y igual a 6. Agora que temos o resultado para y, iremos voltar na equação que isolamos lá no começo. E ficamos com x igual a 9 menos 6, que foi substituído no lugar do y. 9 menos 6 resulta em 3. Portanto, x é igual a 3. Como sabemos que x é a quantidade de notas de R$10 e y é a quantidade de notas de R$20, podemos concluir o seguinte, que foram utilizadas 6 notas de R$20 e 3 notas de R$10. E esse foi nosso vídeo sobre sistemas de equações, mais especificamente sobre problemas envolvendo sistemas de equações. Espero que tenham gostado e até a próxima!